Bom dia, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola dominical que nós vamos começar agora para a honra e glória do nosso Deus neste dia todo especial. Eu gostaria de fazer o seguinte, de uma maneira hoje diferente, não é? Porque na realidade hoje é o primeiro dia da semana, o dia em que o nosso Senhor ressuscitou. Mas já que como nós estamos ao vivo e aí tem irmãos ainda por entrar, nós vamos começar, minha esposa vai conduzir essa parte inicial e um dos primeiros cânticos a ser cantados será aquele clássico cântico, Cristo já ressuscitou, né? E será o primeiro para abrir a nossa escola dominical na sequência. Então eu vou passar imediatamente aqui a palavra para Márcia, que conduzirá todo o restante dessa abertura da escola dominical. Tá bom, gente? Pronto, pessoal, aí, gente? Bom dia! Bom dia, meus amados. Como então nos pegou de surpresa aqui, ficou fora do script, né? Mas nós vamos entoar este hino, um hino clássico que diz: Cristo já ressuscitou, e nós temos motivos de agradecer, né? Louvado seja Deus, porque um dia Jesus veio a este mundo, morreu por nós, mas ele não está morto. Ele venceu a morte e ele está vivo. Então eu convido a todos que abram aí os seus hinários. Vamos pegar aqui o número. Enquanto isso, eu cumprimento aqui ao Noel, a Sedoca, a Elaine, a Ariane, espero que esteja aí também, em pé aí com vocês. Presbítero Nilson, Vânia, Isa, Júlia. Espero que essa galera toda esteja de pé, porque aqui naquele dia, muito bem cedo de madrugada, o dia nem estava claro ainda, e eles levantaram para ir ao sepulcro. Nós vamos falar sobre isso hoje à noite, se Deus quiser. Mas agora de manhã o assunto será solidão e abandono. Então estejam preparados aí, povo, viu? Hino de número 272, Cristo já ressuscitou. Vou pedir para que o pastor tire num tom aí não tão alto, porque é difícil, né, cantar num tom muito alto. Gente para ser incluída aqui, eu vou deixar com você para a gente mandar ver aqui, tá bom? Aqui, ó, por favor. Hino de número 272, então. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Não? Vamos lá, gente. Ó, se precisar do meu tablet, está aqui. Com as pessoas que estão entrando aí. Só anotei o Noel Família e o presbítero Nilson Família. Deixa a Lilica segurar o microfone, irmão. Isso, fica mais fácil. Isso, mas não precisa voltar para o papai não, tá? Para todos vocês. Tá bom, meu filho? Nós vamos cantar esse cântico agora de manhã, que é uma forma até de despertar mais. À noite a gente canta ele do modo clássico, como está no novo cântico, seguindo ali a partitura bonitinho. Mas agora de manhã nós vamos cantá-lo num ritmo mais alegre, tá bom? Vamos lá, hein? Quero que vocês em casa também nos ajudem aí. Qual é o número mesmo? 272. 272. Tem a letra aí pro pessoal? Não? Vamos lá. Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu. Aleluia. E por nós ali morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. Para sempre reinar.
Jesus, o grande Rei. Aleluia. Ressurgiu, é vencedor. Aleluia. Toda Glória ao Redentor. Aleluia. Mais uma vez, ele é tão fácil, né? Vamos lá de novo então. Cristo já ressuscitou. Aleluia. sobre A morte triunfou. Aleluia. tudo Consumado está. Aleluia. Sempre reinará. Aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu. Aleluia. E por nós ali morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. Para sempre reinará. Aleluia. Traduzinos hoje ergueu. Aleluia. Jesus, o grande Rei. Aleluia. ressurgiu, É vencedor. Aleluia. Da glória ao Redentor. Aleluia. Nada como começar amanhã soltando o gogó, né não, gente? É isso aí. Então, com a palavra, minha digníssima esposa, obrigado. Tablet pode passar para mim, por favor. Obrigado. Bom dia, então, meus irmãos. Cristo já ressuscitou. Nós louvamos a Deus, nós o adoramos, bendizemos o seu nome por essa graça tão maravilhosa. Venceu a morte, derrotou aí o império das trevas e mostrou quão grande é o Senhor, quão grande é o nosso Deus. E nós vamos iniciar a nossa escola dominical, já o fizemos com este hino. E eu convido a todos que fechem os olhos e vamos fazer essa oração de gratidão, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. O nosso Deus desceu daquela cruz, não está mais lá. Ele está vivo dentro dos nossos corações e que a nossa vida seja sempre essa vida de gratidão, mostrando que Cristo vive em nós. Vamos orar e fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Senhor, glorificado seja o teu nome, exaltado, ó Deus, sobre tudo, sobre todos. Não há Deus maior, não há Deus tão grande, ó Deus, não há nada que se compare, ó Deus, a Ti. E nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor ressuscitou. Obrigada pelo alto preço que o Senhor pagou naquela cruz por nós. E obrigada porque o Senhor está vivo, vivo em nossos corações, vivo aqui, vivo, ó Deus, na casa de cada um que está conosco nesta manhã. O Senhor está em todos os lugares e nós exaltamos ao Senhor. Obrigada por mais uma escola dominical. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que é poder iniciar a semana juntos estudando a Tua palavra, Senhor Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Amém. Amados, eu convido aos irmãos que abram aí suas Bíblias no Salmo de número 51, Salmo que nós estamos meditando essa semana. Salmo de número 51. Nós faremos a leitura de todo este salmo, salmo conhecido, salmo que nós já estudamos também o contexto no qual ele foi escrito. Foi escrito aí pelo grande e pequeno Davi, né? O rei Davi
no momento de arrependimento, um momento aí onde ele encontra-se diante de Deus, rasga o seu coração na presença de Deus. Então, abram suas Bíblias no Salmo de número 51, Salmo que inicia assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Todos juntos o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar te oferecerão novilhos. Palavras lindas, palavras profundas, um sincero arrependimento de Davi. Vamos voltar lá no versículo 10, todos juntos, onde Davi diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Que essa seja a nossa oração, meus irmãos, todos os dias, que a gente possa pedir a Deus esse coração puro, para que dentro de nós esteja sempre se renovando dia após dia um espírito inabalável, ou seja, um espírito que não se abala. É aquele espírito firme, aquele coração que está firmado na rocha, né? Quando a gente fala sobre não ficar, né, abalado, é que não treme mesmo. Pode vir tempestades, chuvas, ventos, trovões, raios, mas o espírito está lá firme, não porque eu sei o que fazer, não porque eu tenho respostas para tudo, mas o nosso espírito tem que estar firme e inabalável porque ele está sobre a rocha, que é Jesus Cristo, palavras do nosso Deus. E esta semana nós meditaremos num salmo também muito conhecido, o Salmo de número 100. Tem até um cântico com este salmo, né? Então eu convido a todos que abram. Na verdade, também é um versículo conhecido, que a gente já sabe de cor. Mas nós vamos relembrar, porque Salmo 100, o versículo 2, nós relembraremos, porque é muito bom estarmos aí trazendo sempre à memória não somente palavras de estímulo, de coragem, de lembrar que o nosso socorro, o nosso rochedo, a nossa confiança está no Senhor, mas também a nós compete servir ao Senhor com a alegria, aquela alegria que é uma alegria indizível.
Salmo 102, que diz, vamos juntos? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 102. Então, este é o versículo que nós memorizaremos durante esta semana e trazendo sempre aí, né, aqui dentro dos nossos corações. Que privilégio poder servir a Deus com alegria, né? A alegria tem que ser uma característica, uma marca de todo cristão. Saber que Jesus ressuscitou, né? Olha que motivo de alegria para todos nós. E que essa seja aí uma marca de cada um de nós, a alegria, né, de poder dizer a Deus que privilégio que é poder te servir, Senhor. E como diz o versículo 2, Lilica, segura aqui para a mamãe, por favor. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Como é bom cantar, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Cântico clássico aí, né, da Páscoa, desse momento de ressurreição, de comemoração, porque Jesus ressuscitou. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Filho amado, pra nos salvar.
isso aí. Deixe-me antes, amor, aqui cumprimentar, porque tem uma turma aqui que chegou. E eu quero cumprimentar então aí, olha, dando um bom dia e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo que seja sobre todos vocês, conectados, Celso Couto, Luzia Ronieres, Beth, Dona Alvina, Loide, e com ela o Murilo, o Gabriel, a Luísa, o presbítero Osmar, Ângela, Cíndila, presbítero Bill, Niceia, Dona Dulce, seu Nilson, Vânia, presbítero Nilson, Isa, Júlia, Laís, Rosa Onofre, Gabriel Hernandes, Claudemir, Dona Zilda, Andréia, Hilda, Egídio, Joaninha, Lafayette. Fresta, faz tempo, rapaz. Fresta, Vanessa Teles, Estevão, Liliane, Marta e Elias, Lígia, presbítero Garmes, Luciana Edgar, Lívia, Lucas, Jonatas, Wilde e Tiago, bem-vindo, casal. Lina Navarro, Enauri, Josiane e Rodrigo. Ok? Essa turma aí que eu não cumprimentei, não havia. E agora a Sandra, que acabou de chegar também. Bom dia, Sandra. Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Por isso nós te adoramos. E é um cântico muito lindo que diz: essa graça que salva, só Ele pode nos dar. Muito bem, isso aí.
Bom dia ainda para Edna Lopes, Jean, seu digníssimo marido, e a Maria Xavier. Lindo esse cântico, né? Muito somente através desta graça maravilhosa, somente através dessa obra que Jesus concluiu na cruz do Calvário é que nós fomos alcançados pela graça que só Ele pode nos dar. Cântico muito lindo, que fala bem profundamente aí aos nossos corações. Muito bem, amados, essa semana nós temos aí 2 aniversariantes, na verdade 3. 2 porque são 2 em 1. No dia 7, o Bruno e a Luana completarão aí mais um ano de vida conjugal. Então, dia 7 de abril, aniversário aí de casamento, recém-casados ainda, 3 aninhos, foi o que, pelos meus cálculos, não sei se eu estou errada, 3 anos de casados. E no dia 11, a nossa amada, querida Loide completará mais um ano também de vida, mais uma flor aí no jardim da sua primavera, Loide. 45 anos, tá ficando idosa, hein? 45 é muito, hein, Loide? Acho que é um pouco menos. Acho que menos? Porque o espírito tá sempre jovem, né, Loide? Tá que nem aqui em casa, né? Falei assim, o RG a gente não conta, o que vale é aqui dentro, né? Aqui e aqui, né? Ter sempre aí um espírito alegre, jovial, né? Mesmo que o nosso corpo envelheça, que faz parte do processo, né? O RG não para mesmo, tá lá, nossa datinha de nascimento, dia que Deus nos trouxe ao mundo, mas dentro do nosso coração sempre aí esse espírito alegre, jovem, né? Cada dia mais moço, mais moça. Que Deus abençoe muito aos nossos aniversariantes, Bruno e Luana, que Deus abençoe o casamento de vocês, que vocês sejam aí bênção na vida um do outro, e para a pequena Dudinha, que Deus dê toda a sabedoria para educá-la nos caminhos do Senhor, que vocês sejam muito felizes. E Loide, minha amada, que você complete muitos e muitos e muitos e muitos anos ainda, sendo sempre uma bênção no reino de Deus, né? Fazendo a diferença no reino do Senhor. E nós vamos fazer essa oração de agradecimento pelos nossos aniversariantes e vamos fazer também uma oração de intercessão, orar por este momento ainda que estamos passando. Esta semana ficamos sabendo aí que o STF liberou, né? Não sei se já está aí, daqui a pouco eu falo, né? A abertura das igrejas, mas também é motivo de agradecermos a Deus e vamos orar, interceder, né? Não cansemos de orar por este contexto que vivemos, vidas que estão sendo ceifadas, pessoas que estão lutando para sobreviver. Que Deus sopre nos pulmões dessas pessoas que precisam de ar, que Deus restabeleça e cure essas pessoas. E vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Eu já vou passar a palavra para o pastor. E depois desta oração, as crianças estarão entrando lá no Google Meet, né? Tem o link para vocês entrarem, teremos uma aula diferente. Ontem pudemos fazer a entrega das lembrancinhas, espero que vocês tenham gostado. Foi preparado com muito amor, né? Com muito carinho, uma lembrancinha deliciosa, e foi feita com muito amor e carinho, né? Pela equipe aí do departamento infantil da nossa igreja, irmãos valorosos, preciosíssimos, que prepararam, cada um preparou aí, né, teve aí a sua parcela de contribuição, e eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive eu provando para ver se estava bom. Ah, sim, é. Uma colaboração muito preciosa. Não precisa contar. Tá uma delícia. Eu comi, não passei mal, ninguém passou mal. Não foi falha minha, não. Isso que elas estão, não foi. Não, mas não teve falha. Foi parte do processo. Não teve falha de ninguém. Deu tudo certo. É que a gente não colocou as fotos dos bastidores, que foram ótimas. Mas pode ficar tranquilo que tá gostoso, tá muito bom. Não, vai dar lombriga nos outros, só para as crianças.
né? Usamos álcool em gel, todos os protocolos de higiene e segurança. Máscara, touca. As crianças vão comer álcool em gel. Brincadeiras à parte, vocês receberam 2 materiais, crianças, 2 pastinhas, certo? Uma está escrito Escola Dominical, que é a primeira Páscoa. Então, hoje, na Escola Dominical, nós vamos estudar sobre a primeira celebração da Páscoa, ali mesmo no Velho Testamento. Lá foi a Páscoa. E à noite, então, vocês, na outra pastinha, está escrito assim, ó, culto infantil, né, a ressurreição de Jesus. E aí, à noite, será a Júlia. Hoje seria eu, mas aí a Caris pediu, mãe, eu posso dar aula? Eu falei, tudo bem, pode dar. Eu preparei, mas a gente passa para ela, para eu poder estar ajudando aqui, tá? Então, então vocês receberam essas 2 pastinhas e dentro, gente, tem a lição, tá? Tem o material para vocês prepararem aí, fazerem as atividades, ok? Mas antes de entrarmos lá no Google Meet, as crianças, nós faremos então essa oração de gratidão a Deus, porque Ele ressuscitou, pela sua vida em nossa vida na vida do Bruno e Luana, né, esse casamento, que Deus abençoe, na vida da nossa querida Loide, e vamos orar também intercedendo aí por este sofrimento, né, que acabe logo para a honra e glória do nosso Deus. Muito bem, ok. Então, devolvendo aqui o microfone, e eu trocando aqui com minha esposa de papel, eu gostaria de, antes de as crianças saírem, então dar esse esclarecimento sobre a decisão tomada ontem, uma decisão monocrática tomada pelo ministro Cássio Nunes, ou Nunes Marques, aí, ele chamado das 2 formas, não é? E como é uma decisão monocrática, é uma decisão que será levada a pedido dele mesmo para o plenário do STF. Eu estou procurando aqui a minha garrinha do microfone. Deve ter... Então, meus irmãos, eu não disse nada nem no grupo da igreja, eu não disse nada nem nos canais que nós estamos utilizando aqui, porque os irmãos sabem como isso funciona, não é? Então, a coisa não está estável, não é? Não está firme. Então, uma hora nós temos um comunicado, de repente isso tudo muda. Então, a igreja não pode brincar de abrir e fechar. Não pode. E como nós já tínhamos tudo planejado para esse final de semana, inclusive pensando no domingo próximo. Só que aí vamos ver o desenrolar dessa decisão, porque o plenário do STF pode até julgar isso essa semana e mudar essa decisão. E aí a igreja fica abre, fecha, isso não é legal. Nós podemos estar abertos hoje, por causa da decisão tomada ontem. Mas, meus irmãos, nós não nos planejamos para esse fim. Então, vamos aguardar a decisão aí do plenário. Aguardar não, né? Porque, de repente, essa decisão monocrática pode valer por algum tempo, porque processos no STF levam algum tempo para serem julgados, alguns processos, né? Esse daí, por exemplo, está lá desde o ano passado. O processo foi julgado agora, está lá desde o ano passado. Então, muito provavelmente no domingo que vem nós abramos a igreja, muito provavelmente, viu? Mas vamos ser serenos, ponderados e tranquilos para aguardar e ver o desenrolar dessa história durante a semana. Bom, eu quero aproveitar também, porque fiquei sabendo agora pela manhã que o nosso irmão Valdir teve lá umas dores no peito e foi internado lá na Beneficência Portuguesa, e provavelmente, achei o meu prendedor, né? Provavelmente por um princípio de infarto, mas a Roseli esteve em contato e ele pediu inclusive algumas coisas, tá tudo bem. E eu falei com ela que depois da escola dominical converso com ela para saber quais são as últimas informações. Propósito, bom dia a Roseli, que chegou aí agora há pouco também, viu? Então nós vamos orar aí pelo Valdir, pelo Bruno, pela Luana, pela Loide. Quem é o outro que é aniversário? Bruno, Luana. Bruno, o casamento e aniversário. Muito bem. E vamos continuar orando pelo meu irmão,
está lá internado também, precisa de socorro, né? Deus o assista para que ele se recupere e volte para casa, afinal de contas é novo. Embora tenha os seus 43 anos, eu sei que as comorbidades acabam dificultando um pouco mais a situação. Então, incline sua cabeça agora, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos por mais esta rica manhã ensolarada, em que nós podemos aqui, ó Deus, buscar-te, lembrando daquele grandioso, maravilhoso dia em que Jesus rompeu com as cadeias da morte. Glorificado seja o teu nome, Senhor. O evento mais importante de toda a história, não apenas da igreja, mas do mundo. Obrigado, Senhor. Ele hoje está vivo, na presença do Pai, advogando as causas do seu povo, da sua igreja. E por isso nós também te glorificamos e exaltamos. Queremos agradecer-te ainda, Pai, pelo aniversário de casamento do Bruno, Luana, segundo a minha esposa, 3 anos talvez. Que o Senhor os abençoe ricamente, para que esta plantinha tão nova crie raízes profundas, se transforme numa árvore frondosa, cheia de frutos, que promovam a honra e a glória do teu nome. Dá-lhe sabedoria para educar a Maria Eduarda em todos os seus caminhos. Rogo ainda pela vida da Loide, que haverá de completar, segundo a tua graça e misericórdia, mais um ano de vida. Obrigado, Senhor. Continue sustentando-a pelo amor que o Senhor tem por ela. Que ela seja um exemplo de conduta, de fé, de esperança para todos os seus familiares. Abençoa também, Senhor, eu rogo agora pelos enfermos. Nós destacamos aqui o Valdir, destacamos aqui o meu irmão Lucélio, mas há vários aí, Senhor, precisando de socorro nos hospitais, internados, precisam da tua ajuda. O Senhor conhece, o Senhor sabe onde estão. Estenda as tuas mãos. O Senhor tem promovido alguns à eternidade, mas tem curado muitos e muitos e muitos outros. Tudo a seu tempo, tudo a seu modo. Abençoe, Senhor, continuamos intercedendo pela mãe da Rose, a dona Silena, lá no Mato Grosso. Que ela esteja, Senhor Deus, experimentando da tua graça e do teu amor. Que haja paz e tranquilidade no coração da Rose e também do seu esposo Vitor. Ajuda-nos a ter um dia feliz, ricamente abençoado, para a honra e para a glória do Senhor. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, agora as crianças levem as cadeiras, por favor. As 3, podem tirar as 3. E a Márcia vai me ajudar a acompanhar aqui. E eu vou me posicionar, mas só para tirar aqui do fundo, minha filha. E eu então estarei me posicionando melhor aqui para poder falar com vocês. O assunto de hoje que é solidão e abandono. Espero que todos estejam aí com a Bíblia nas mãos, porque nós já vamos abri-la lá no texto que se encontra em Mateus 27, para ler os versículos 45 e 46. Amor, pode puxar aquela cadeira ali, por favor, para cá? Obrigado. Repito o texto, meus irmãos, Mateus 27, 45 e 46. O texto bíblico aborda sobre aqueles momentos em que Cristo estava pendurado na cruz. E diz assim o texto: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos fazer mais uma oração,
pedindo a orientação e iluminação de Deus sobre nossa vida neste momento. Feche seus olhos e oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida, imploramos por misericórdia e graça, em nome de Jesus, o nosso amado e suficiente Salvador. Amém. Muito bem, pessoal, eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos, em algum grau, uma certa sensação de solidão ou de abandono. Pode ser uma e outra coisa, pode ser as duas ao mesmo tempo, né? Mesmo que não seja um fato, é da natureza humana buscar apoio através, eu digo assim, um fato comprovado em todos os casos, né? É da natureza humana buscar apoio através da companhia de alguém, por exemplo, de alguma ajuda, não é? Veja o caso aí do nosso irmão Valdir, que precisou, vive sozinho lá e imediatamente buscou ajuda. É muito natural precisar, às vezes, de uma simples presença de alguém ao nosso lado. Mesmo às vezes que essa pessoa não faça nada, não é? Eu me lembro, abro um parênteses aqui muito rápido para dizer que eu me lembro, já falei aqui na minha igreja, que uma vez internado por questão de cálculo renal. Estava na firma, veio uma dor muito grande, muito forte, e então eu fui levado para o hospital e tomei os medicamentos e adormeci. E é claro, eu estava sozinho, então abri os olhos, e eu abri os olhos mais porque por sentir o toque das mãos carinhosas da minha mãe, não é? Em mim ali na cama do hospital e o meu pai ao seu lado. Que coisa, que sensação maravilhosa eu tive, né, de vê-los. Eles não precisavam falar nada, só o fato de estarem ali para mim foi uma experiência muito boa. Então nós precisamos, às vezes, quando nós temos essa sensação de solidão aí, também precisamos de incentivo quando nós temos dúvidas, e principalmente daquela mão amiga que nós precisamos quando estamos enfrentando as nossas lutas. Então é preciso estar bem atento a todas essas coisas, porque é muito comum que o ser humano se sinta sozinho. É muito comum que muitas vezes ele se sinta abandonado, né? Então, meus irmãos, esse sentimento de solidão me ocorreu muitas vezes, mesmo sem estar necessariamente enfrentando algum tipo de dificuldade, como foi o caso que eu citei agora do hospital, não é? O simples fato de estar num vagão de metrô, por exemplo, onde quantas vezes eu tive, um vagão de trem, na lotação de um ônibus, em qualquer direção que eu olhasse ali em São Paulo, isso aconteceu muito em São Paulo, não havia um único rosto conhecido. E sabe como é que eu estava naquele momento? Eu estava entregue exclusivamente aos meus pensamentos, sozinho, não abandonado, mas sozinho, no meio de uma multidão que parecia muito mais uma lata de sardinha, né? É o exemplo que a gente costuma usar para mostrar como quando o aperto é muito grande, né? Meus irmãos, nós sabemos que Jesus, no seu ministério terreno, teve situações assim, onde mesmo cercado por multidões, ele estava sozinho em seus pensamentos, na sua comunhão com o Pai e o Espírito, e muito mais do que isto, em algumas situações imperceptíveis. A solidão de Cristo se dava pelo contraste entre a sua natureza divina e perfeita com o contexto decadente e pecaminoso em que ele vivia. Imaginem quão terrível deve ter sido a solidão que Cristo enfrentou durante toda a sua vida. Não necessariamente uma solidão por falta de gente para conversar, falta de gente para elogiar, para sentar e ouvir. Não. E eu destaquei principalmente porque era Deus encarnado aqui, estado de humilhação, vivendo e convivendo com uma sociedade pecaminosa, com os pensamentos afrontosos, com palavras rudes. Imaginem, Jesus estava muito sozinho. Apesar disto, meus irmãos,
Uma constante no ministério de Cristo vou repetir a frase porque eu pulei um verbo importante. Apesar disto, ser uma constante no seu ministério, creio que nada retrata melhor esta sensação aí de solidão e abandono do que o que nós acabamos de ver aqui, que ocorreu lá na cruz, quando ele disse Eli, Eli, lama sabachthani, ou lama sabachthani, que é como está traduzido no nosso idioma, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Embora, na minha opinião, não seja fácil lidar com esse assunto, nós precisamos ir até onde nos é permitido pela Bíblia, não é? Está lá na Bíblia. Eu penso que, sendo Jesus o Filho de Deus, qualquer tentativa de compreender perfeitamente o que ele acabou de dizer é como buscar, é o mesmo que buscar o que a mente humana é incapaz de alcançar. Mas o texto está aí para nosso conhecimento. A nossa parte, já que isso está muito acima da nossa compreensão, é buscar aprender até onde nós podemos assimilar. Não é? O que de fato aconteceu com Jesus quando ele fez esta exclamação, esta pergunta, né? Deus meu, por que me desamparaste? Vamos trazer isto para nós e procurar tirar importantes lições para a nossa vida a partir desse texto, ok? Então vamos nos debruçar sobre o assunto, analisando os seguintes pontos. O primeiro deles, podem anotar aí, 3 horas de trevas. Então, vou tomar uma água enquanto vocês anotam aí para mim, tá? 3 horas de trevas. O versículo 45 nos diz que desde o meio-dia, a hora sexta, né, até as 3 da tarde, a hora nona, houve trevas sobre a terra, ou sobre todo o país, que é o que a maioria dos teólogos e comentaristas preferem compreender e interpretar, né? É importante que nós comecemos por aqui, porque este fenômeno da escuridão que ocorreu durante 3 horas, ele não está diretamente associado a um desajuste climático, a situações que nós conhecemos como um eclipse lunar, por exemplo. Não. Este fenômeno está diretamente associado a essa solidão e a esse abandono experimentados pelo Senhor Jesus. Os céus escureceram quando menos se esperava. Por que isso aconteceu? Qual é o seu significado? É o que nós podemos procurar responder neste início de reflexão. Inicialmente, apesar de nós sabermos que alguns fenômenos físicos, como eu citei aqui o caso do eclipse, poderiam ser os responsáveis por isto, o melhor entendimento é aquele que se volta para uma ação sobrenatural de Deus no momento mais difícil para o seu filho. E por causa do que estava acontecendo naqueles momentos de uma importância sem precedentes. A morte de Jesus estava revestida de uma importância que muita gente é incapaz de mensurar. Na verdade, ninguém é capaz de mensurar a importância da morte de Jesus Cristo, a não ser nos termos bíblicos que nós temos acesso e podemos discorrer, descrever, abordar, falar, pregar sobre eles, não é? O motivo deste fenômeno vai nos conduzir ao ponto principal da nossa reflexão, que aborda sobre a solidão e o abandono de um modo mais geral. Então nós vamos partir da solidão e abandono sentidos experimentados por Cristo para a solidão e abandono que atinge as pessoas de um modo geral. Então, as trevas que ocorreram durante aquelas 3 curtas horas têm um significado, é importante gravar isto.
muito importante. Tem um significado de juízo de Deus sobre os nossos pecados. Jesus não tinha pecado. Ele estava representando lá os meus, os seus, os nossos pecados. Então, era a ira de Deus contra o pecado, não contra Jesus, contra o pecado que estava sobre ele, direcionada para a pessoa de Cristo, unicamente para Jesus, naquele momento histórico que já estava previsto na Escritura, conforme nós lemos lá em Gênesis 3:15, podem pôr aí, por favor, Isaías 53, 3-5. Tomar minha aguinha que está quase acabando aqui, ó. Então eu repito, Gênesis 3:15 e Isaías 53, de 3-5 dizem assim: Este te ferirá a cabeça, falando de Jesus e da serpente, e tu, falando da serpente, lhe ferirás o calcanhar. A morte na cruz. Jesus foi ferido, ilustrativamente no calcanhar, mas a serpente foi esmagada, né? Ilustrativamente pela crucificação, teve a sua cabeça esmagada. E lá em Isaías, nós lemos assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, sofrimento e morte, nós fomos sarados. Então veja ainda outros textos como Isaías 5:30. Anote aí, por favor. Isaías 5:30 diz: bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas trevas. Isso para mostrar que as trevas na Bíblia geralmente são sinônimo de juízo. Viu? Esse é o propósito. Lá em Joel 2:31 diz assim: o sol se converterá em trevas. Joel 2:31. Sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Juízo. 1 de Pedro 2:17. O que é que diz aí? Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Mais uma vez, olha aí, juízo. As trevas, então, estão representando na Bíblia, na maior parte dos casos, juízo. Juízo de Deus. Portanto, aquela escuridão que tomou conta dos céus tinha esse terrível significado, meus irmãos. A ira de Deus contra o pecado de povos do mundo inteiro, olha, povos do mundo inteiro e de todas as épocas estavam sendo manifesta a ira, no caso, manifesta na cruz contra o Filho de Deus. Por que contra o Filho de Deus? Simples, porque ele era o único capaz de suportar o peso do pecado de tanta gente. Repito, nações do mundo inteiro e de todas as épocas que vieram antes, que viveram durante seu período de ministério terreno e que vieram depois, que também é o nosso caso. Tudo isso estava sobre Jesus. Muito peso, não é? Fardo terrível. Jesus sofreu, meus irmãos, uma dor indescritível. Outro dia, numa
bobagemzinha aqui, os diáconos da igreja viram, eu tentando arrumar aqui, eu não lembro exatamente o que foi, e aí assim, uma coisa simples, era um plug de tomada, né, de energia, e eu tentando ali com uma chavezinha de fenda, uma chavezinha de Philips, fazendo uma força, de repente ela escapou do pino e foi justamente no meio da palma da minha mão. Que dor, meu Senhor. Não quer que vocês imaginem o que eu pensei naquela hora. Se uma chavezinha Philips era capaz de promover tanta dor e fazer sair tanto sangue como aconteceu na hora, imaginem as dores que Cristo sofreu por causa dos cravos, da coroa, dos açoites, tudo a que ele foi submetido naquele dia. Bom, ela realmente foi indescritível, né? Mas a dor de Cristo vai muito além destas questões físicas. O pecado de uma incontável multidão, uma multidão que não se pode contar, não é? Está aí. Foram lançados sobre Jesus naquele momento. Todo o pecado, como eu disse, de todas as nações, de todas as raças, povos, línguas e de todas as gerações, desde o início do mundo até o fim dos tempos, tudo estava sobre ele. Ele estava recebendo, e é bom destacar isto, senão alguém falar assim, nossa vida, como o Pai foi cruel. Jesus estava recebendo voluntariamente o castigo que condenaria o pecado, condenaria a serpente e condenaria o pecador, não é? Jesus estava recebendo este castigo. Então nunca se esqueça que ele, na condição de filho de Deus, também é Deus. Nós estamos tratando aqui da natureza humana de Jesus, porque em nenhum momento elas foram dissociadas. Jesus Cristo, para morrer, precisava ser Deus e homem. Homem e Deus. 100% homem e 100% Deus. João Calvino diz que este é o sentido isto que aconteceu com Cristo na cruz, é o sentido daquilo que o credo apostólico diz quando afirma que Cristo desceu ao Hades. Cristo desceu ao inferno. Claro que há algumas religiões que vão interpretar de outra maneira, mas aqui de uma forma, usando uma linguagem metafórica, Calvino está dizendo, neste sofrimento, nesta agonia, nesta ira de Deus que recaiu sobre os pecados, sobre Jesus por causa dos pecados de todos, então Jesus desceu ao inferno. Essa foi a sensação, porque ele sofreu as verdadeiras angústias do inferno naquele momento. Não que ele tenha ido pessoalmente lá, onde estão todos perecendo agora em espírito, porque já receberam esta condenação em vida. Mas como Jesus ressuscitou, mesmo eles condenados também vão ressuscitar um dia para ouvir o veredito final. William Hendrickson também, analisando esta passagem, diz que naquele dia o inferno veio até o Calvário. Então isso tudo faz sentido nas palavras do credo apostólico, né? Que Jesus desceu ao inferno, desceu ao Hades. Como assim? Então o inferno veio até Jesus. Jesus sentiu as agonias do inferno na cruz. Na cruz. E não foi por causa dele, foi por causa de pecadores como nós. É muito importante que nós enfatizemos aquela entrega voluntária de que eu fiz menção agora há pouco, porque foi exatamente o que aconteceu, embora ele tenha sido morto pelas mãos de pessoas iníquas. Lá em Mateus 20, versículo 28, Jesus mesmo diz assim, vou repetir, Mateus 20, 28, viu gente? O Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele se referia a si mesmo, apropriando-se desse título, Filho do Homem, que foi utilizado no Velho Testamento, e agora ele faz uso da expressão Filho do Homem para identificar a si mesmo, não é?
Não vou abordar muito sobre esse assunto porque a gente teria que entrar em outros detalhes, mas só para os irmãos terem uma ideia que a expressão filho do homem já tinha sido utilizada no Velho Testamento. Jesus se apropria dela para poder referir-se a si próprio, ok? Então, repito, foram palavras de Jesus, filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Agora, Jesus mesmo diz ainda lá em João 10, 17 e 18, eu dou a minha vida para reassumir. E diz, mas ninguém a tira de mim. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E que foi o que ele fez. Foi exatamente o que ele fez no primeiro dia da semana. Então ele entregou a sua vida voluntariamente, sofreu barbaramente, é verdade, mas no primeiro dia ele reaveu, né, a sua própria vida. Espero que a conjugação do verbo esteja certa, né? Então, reaveu a sua própria vida. Apesar desses fatos enumerados aqui, permanece a questão. Por que Jesus fez esta pergunta a Deus? Por que me desamparastes? Esse é o assunto que nós vamos abordar no próximo ponto, mas antes disso, resumamos aí o primeiro tópico. Por uma ação sobrenatural de Deus, todo o país, todo Israel foi tomado de escuridão durante 3 horas. Segundo, aí você vai dizer, mas Israel não era um país ainda, entendo-se a Palestina, não é? Onde estava localizada Jerusalém. As trevas são símbolo de juízo, é o segunda lição enfática aqui do primeiro ponto. Terceira, Cristo sofreu as verdadeiras angústias do castigo eterno. E em quarto e último lugar aqui do primeiro ponto, ele entregou a sua vida voluntariamente. Agora eu vou pedir aqui à minha digníssima esposa que me reabasteça, que minha voz é regida a água, né? É o lubrificante de que eu preciso para prosseguir. Enquanto isso, nós vamos já para o segundo ponto, que aborda sobre a solidão de Cristo e o abandono sentido por ele. Com muito temor e tremor, meus irmãos, é que eu entro nesse assunto que está muito além da minha capacidade de compreensão. Então vamos trabalhar, como eu disse na introdução, dentro daquilo que Deus dispôs para nós. Quando toda essa agonia estava chegando ao fim, quase morrendo na cruz, Jesus bradou em alta voz dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, isso ocorreu por volta de quase das 3 horas da tarde. E a profundidade do sofrimento de Cristo foi expressa através deste brado aí. Este brado, a coisa não era bonita, a coisa não foi bonita, uma coisa horrível. E não apenas pela questão física, como eu disse. A solidão de Jesus está presente em todo, esteve presente em todo o seu ministério, mas de um modo incomparavelmente mais intenso, ela ocorre aqui no Gólgota, nessas 3 agonizantes horas. Obrigado, amor. É aí que vem a grande questão que vai além da capacidade humana. Pergunta é, como é possível Deus abandonar Deus? É aí que está a questão. Mas antes de seguir nesse raciocínio, convém lembrar que Jesus estava fazendo uso das palavras escritas por Davi lá no Salmo 22:1. Não é? Deus meu, por que me desamparaste, disse Davi, porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Não é? Então era um salmo messiânico. Salmo 22 é
um salmo messiânico, e Jesus se utiliza dessas mesmas palavras escritas pelo seu servo Davi. Eu creio, meus irmãos, que nós devemos começar dizendo, e aqui nós devemos prestar muita atenção, porque isso pode resolver qualquer conflito relacionado à questão de como Jesus, sendo Deus, poderia clamar desta maneira, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então eu creio que nós estamos e devemos começar afirmando que em nenhuma hipótese houve qualquer ruptura, separação entre Deus, o Pai, e a natureza divina de Jesus. Não. Gravem isto, porque se isso acontecesse, Jesus não poderia ser oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Não poderia. Ele precisava ser Deus na morte. A sua natureza divina é que foi a garantia da sua perfeição. Porque se Cristo deixasse de ser Deus, ainda que por um momento, ele seria tão pecador quanto qualquer outro, principalmente na hora crucial, na hora fundamental, que era a hora da morte. Não, ele tinha que ser perfeito. Lembrem que os cordeiros imolados do Velho Testamento e os outros animais, todos não podiam ter doença, não podiam ter nenhum tipo de deformidade, né, estrutural, física, não podiam. Eles tinham que ser, entre aspas, perfeitos. Então Jesus, por ser o Cordeiro Pascal, também tinha que ser perfeito. E a sua perfeição estava diretamente ligada à sua divindade. Sendo ele Deus, morreu na cruz como Deus. Não é? Um texto que pode nos ajudar a compreender isto é o que está em Atos 2, 25 e 27. Então, vocês podem anotar aí, Atos 2, 25 e 27. Que diz assim: porque a respeito dele, Jesus diz Davi, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Em João 16, 32, ele havia até preparado os discípulos, dizendo assim: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis sozinho. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus já visualizava o seu sofrimento, ele sabia que estava caminhando para lá, ele precisava caminhar para lá. E diz aos discípulos: vocês vão me abandonar, mas eu não vou estar sozinho porque o Pai está comigo. Claro, meus irmãos, que dizer isto antes de sofrer é uma situação. E Jesus não estava mentindo, é óbvio. Mas durante o sofrimento, meus irmãos, a coisa fica muito difícil. Muito difícil. Os discípulos passaram por essa sensação aí de abandono e solidão, longe de se comparar ao que Jesus experimentou. Qual foi o resultado no caso dos discípulos? Eles simplesmente se espalharam e agiram como homens totalmente frustrados. Hoje à noite eu quero abordar um pouco sobre esse assunto aqui, viu? Porque nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Quanto a Jesus, a realidade era e precisa ser totalmente outra, diferente dos que se dispersaram e frustrados, etc. Jesus estava cumprindo o propósito para que veio. Ele sabia que mesmo nos momentos mais agonizantes e sofridos da sua vida, não estaria só. Ele diz: o Pai está comigo. A questão, meus irmãos, é que esses momentos, quando ele falou aos discípulos, eu disse agora há pouco, ainda esses momentos ainda não haviam chegado. Mas, por fim, chegou a hora e todo aquele peso já descrito desceu sobre ele. Jesus, o homem, estava sob uma condição inexprimível. Então, eu me lembro quando aquelas mulheres choravam enquanto Jesus carregava a cruz,
Elas não choravam porque viam, imaginavam, podiam mensurar o peso do pecado que Jesus estava carregando naquele momento. Elas choravam porque viam o Mestre, Jesus, humilhado, sujo, sem dormir, com muitas marcas horríveis dos açoites, com a cruz sobre a cabeça sem forças. Elas choravam por essas coisas. Mas ninguém podia imaginar o que Jesus estava carregando sobre ele em termos de pecado. Naquele momento, era a ira de Deus voltada e focando em Jesus, para que os homens pecadores não pudessem, não fossem condenados eternamente. Né? Então, não seria apropriado dizer aqui, a essa altura, e gostaria que você também sublinhasse esta parte, a natureza humana de Cristo é que está em grande evidência aqui. Não é a natureza divina que está evidenciando quando ele brada, Deus meu, por que me desamparaste? Mas aquela natureza humana que está agora submetida a um sofrimento sobre-humano, que é o que eu digo logo na sequência. Temos humanos, meus irmãos, Jesus era como qualquer um de nós. Jesus tinha cansaço, Jesus sentia fome, sede, Jesus tinha toda a sua estrutura humana igualzinha a nossa, entretanto, sem pecado, porque Ele é Deus. Então imagine Jesus carregando naquela frágil estrutura humana um peso exageradamente sobre-humano, mesmo quando ele ainda estava em seu corpo humilhado, né? Durante este período. Que situação, irmãos! Não dá para descrever isso, não dá, a não ser pelo brado de Cristo na cruz, em agonia. Deus meu, por que me desamparaste? Apesar deste grande brado de expressão de abandono, é preciso dizer que ele jamais deixou de ser amado pelo Pai. Esse amor e cuidado é que o sustentaram nesses incríveis momentos de sofrimento. Mas é óbvio, não evitaram e nem poderiam evitar que ele expressasse a intensidade e a dimensão de tudo que estava sentindo pendurado na cruz. Lembrem-se, meus irmãos, que nas palavras de Isaías, ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, não abriu a sua boca, desde que os homens foram ao jardim do Getsemane e o prenderam, aquela noite fatídica, difícil, ele não abriu a sua boca, no sentido de chorar, de gritar, de agonia, de sofrimento, etc. Tal. Este foi o momento do seu desabafo, do limite a que ele chegou quando gritou, por que me desamparaste? Era preciso, meus irmãos, muito difícil para um pai olhar para o filho e ver uma condição como aquela. Muito difícil. É muito difícil, mas era preciso que o pai o deixasse entregue nas mãos dos seus inimigos. Era preciso. Esse era o plano eterno de Deus, que incluía Jesus. Não foi um plano isolado do Pai. Pai, Filho e Espírito Santo traçaram este plano difícil para que os que agora são salvos pela cruz, então tenham gratidão profunda, intensa a Deus. Era para isso que Jesus havia vindo, meus irmãos, e o terrível momento do seu martírio agora havia chegado. Lá em Mateus 9,31, Jesus diz, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ele ressuscitará. Então, terminando esse segundo ponto, e resumindo, o sentimento de abandono de Cristo não tem qualquer relação com a separação da sua natureza divina com o Pai. Nunca. Nós nunca devemos pensar isto.
Nunca. Segundo, a natureza humana de Jesus é que adquiriu aí uma grande evidência nesta solidão e neste abandono, esta sensação de solidão e de abandono. Mesmo os que estavam aos pés da cruz não podiam aliviar a sua agonia, não é? João, por exemplo, estava lá, Maria, sua mãe também, Maria Madalena, estavam lá. Maria, mãe de Cleopas. Então estavam lá. Mas o terceiro e último resumo deste segundo tópico diz que o pai jamais deixou de amar o filho. Jesus sabia que a morte não era o fim de tudo. Ele haveria de ressuscitar. Esse assunto vamos deixar para a noite, viu? Jesus sabia que a morte não era o fim de tudo. Ele haveria de ressuscitar. Isso nos conduz ao terceiro e último ponto da nossa reflexão de hoje, que fala sobre o cumprimento de um propósito. Podem anotar aí, por favor. Cumprimento de um propósito. Então, a morte de Cristo não foi um acidente de percurso. Eles tentaram matá-lo em outras situações. Mas por que não fizeram? Porque não era a hora, porque não era o modo, porque ele não estava se entregando, ele não estava entregando a sua vida em outras ocasiões. Não. Não foi um acidente de percurso. Tudo fazia parte do eterno plano já traçado na eternidade. O apóstolo Pedro fala sobre isto lá na primeira epístola, capítulo 1, versículos 18 e 19. Anotem aí. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Pedro diz assim: não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, sem defeito. O sangue de Cristo, conhecido, aí está o ponto, com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Aí está a aplicação do texto de João 3,16, tão conhecido, né? Porque Deus amou o mundo, povos, raças, nações, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, em Atos 2, 22 e 23, o apóstolo Pedro, numa pregação, diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então aqui Pedro junta as duas coisas. Ele diz: Cristo, Filho de Deus, foi morto porque já estava designado, foi planejado, já estava estabelecido, mas vocês são responsáveis, falando aos judeus ali, vocês são culpados por terem matado Jesus através de mãos iníquos. Eu já falei sobre isso em outra ocasião, quando um papa resolveu pedir perdão pelos judeus. Jesus já tinha feito isso, na cruz. Foi uma das expressões que ele usou. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, estas palavras agora, meus irmãos, que Pedro... Não, voltando aqui, depois de Pedro, tem outro texto que eu quero que vocês vejam aí. Jesus mesmo inúmeras vezes disse que esse propósito deveria se cumprir através dele. E um texto que eu quero usar aqui, muito importante, Mateus 26, 24. Vejam lá, Mateus 26, 24. Jesus disse assim, em harmonia com o que Pedro estava pregando lá, viu? O Filho do Homem vai como está escrito. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor
lhe fora não haver nascido. Vejam a harmonia entre o que Jesus está dizendo aqui agora, em Mateus, e o que o apóstolo Pedro vai dizer lá na frente em Atos. Estas palavras destacam não somente o conhecimento de Cristo sobre o seu destino, não. Destacam também a sua obediência ao Pai para cumprir esta obra maravilhosa e salvadora. Então ele entrega a si mesmo, porque ele sabia que ele era o Cordeiro único que podia cessar os cerimoniais de animais mortos e valer para toda a eternidade, cuja morte valeria por toda a eternidade para o seu povo, que seria salvo pela sua morte na cruz. Então, pode-se dizer que a disposição para cumprir este sublime propósito serviu como combustível, né? Jesus sabia que tinha que ir, Jesus tinha consciência de que precisava disto, então eu estou dizendo que isso pode servir como um suporte, sustentação, perseverança em manter o que havia sido planejado. Nós planejamos e falhamos, mas Deus planeja e nunca falha. A satisfação de Cristo estava exatamente nisso, em cumprir a sua morte como uma missão que estava sobre ele e somente ele. Isaías vai falar sobre isto lá no capítulo 53, no versículo 11. Isaías 53, versículo 11 diz assim, falando de Jesus, né? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que coisa linda! Ele verá o fruto do penoso trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Claro, meus irmãos, que naquele momento terrível, Jesus então brada, né? E diz, Deus meu, por que me desamparaste? A esta altura, meus irmãos, desta nossa meditação, vocês já devem ter feito toda uma relação destes momentos extremamente difíceis vividos por Jesus com a missão que nos foi, a você e a mim, confiada e o propósito para o qual nós também existimos. Seguramente, há uma estreita relação entre Jesus e cada um de nós aqui. Talvez seja mais fácil se identificar com esta sensação de solidão e de abandono. As pessoas, nossa natureza é muito frágil, muito limitada, então, por coisas menores, nós nos sentimos sozinhos, podemos nos sentir sozinhos e abandonados por situações muito menores. Claro que quando eu pensei nisso aqui, meus irmãos, veio à minha mente as incontáveis pessoas que estão agora em leitos de UTI com esta mesma sensação de solidão e de abandono, no meio de muita gente desconhecida, longe dos seus familiares, mas estão lá. Entretanto, meus irmãos, não apenas a sensação de solidão e de abandono se identifica conosco, não, mas todo o resto da experiência vivida em Cristo se aplica também aos filhos de Deus. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo registradas em Filipenses 1, 29. Escrevam aí para mim, por favor. Eu disse que a sensação de solidão e de abandono se identifica muito com o ser humano, não é verdade? Mas agora vejam o que Paulo diz aí em Filipenses 1,29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Outro texto muito citado e conhecido está lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, 21, onde ele diz, porquanto para isto mesmo foste chamados. Como eu cito esse texto? Já perceberam? Para isto mesmo foste chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar,
deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Claro, meus irmãos, vocês todos sabem que em nenhum momento a Bíblia está nos chamando para a crucificação. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo literalmente que para seguir o exemplo de Jesus nós precisamos ser cravados na madeira, na cruz. Não. Mas o nosso viver, de algum modo, é ser crucificados todos os dias por causa de Jesus, oferecidos como sacrifício o dia inteiro. Sacrifícios vivos, estão lembrados do texto que nós fizemos, do estudo, fizemos sobre a morte, o medo da morte? Nós precisamos ter firmeza e caráter para saber que se fosse preciso morrer, literalmente por Jesus, pelo Evangelho, por Jesus não, pelo Evangelho, nós morreríamos. Mas de outro lado, meus irmãos, a vida do cristão é um morrer diário para o pecado. É um morrer diário para tudo aquilo que contamina o homem, que destrói a sua vida, que o corrompe, que distancia de Deus. Todos os dias nós estamos e precisamos estar morrendo, porque nós fomos chamados para isto, para seguir os passos de Jesus. Então, assim, quando nós fomos tomados pelo pavor, quando formos, né, tomados pelo pavor da solidão e do abandono, é aí que nós precisamos nos lembrar que Deus, o Pai, jamais nos abandona. Ele nunca nos deixa sozinhos. É preciso lembrar que Ele, de fato, nos ama. Que tudo isto vai chegar ao seu propósito final. E que nós precisamos nos fortalecer com esta rica esperança de que tudo nesta vida é transitório. E tudo vai acabar um dia. Para muitos já terminou com a sua promoção a vida eterna. Para outros tantos ainda aguarda o momento em que também serão livres de um contexto cruel, contexto do mundo, de um mundo decadente, difícil de conviver. Um dia, todo o sofrimento a que nós estamos sendo submetidos e que podem causar sensação de solidão, de pânico, de medo, de abandono, tudo isto vai passar. Por quê? Porque Cristo garantiu a vitória para a sua igreja. E Paulo entendeu tão bem isso que diz: em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, eu resumo esta última parte, caminhando para o encerramento, dizendo o seguinte: a solidão e o abandono de Cristo não foram acidentais ou fruto do acaso. Tudo estava devidamente planejado. Cristo foi obediente por causa do propósito para o qual ele veio, ou seja, a salvação de pecadores. O prazer de Cristo era cumprir a missão que Deus, o Pai, lhe confiou para realizar. Este era o seu prazer. Alguém falar, mas que loucura, que paradoxo. Jesus está sofrendo, dá um brado na cruz por causa da intensidade de sofrimento, mas era o seu prazer? Era. Ele não estava lá porque foi obrigado, repito. Ele foi voluntariamente. E de algum modo sabia que ia sofrer muito, mas não podia medir naquele momento a intensidade de tanta dor. Não podia sentir, porque ele ainda não estava crucificado. Nós também, meus irmãos, fomos chamados com propósitos devida e previamente estabelecidos pelo Pai. Deus tem um propósito para mim, Deus tem propósito para cada vida e pode incluir, meus irmãos, muito sofrimento, muita luta. É tolice descartar isto, porque pelo sofrimento e pela luta nós somos aperfeiçoados, somos trabalhados para promover a honra e a glória de Deus na nossa vida. E aí, nesses momentos, Cristo é o exemplo de que nós precisamos, o exemplo que nós, na verdade, precisamos seguir. Esse é o propósito da nossa existência, seguir o exemplo de Cristo. Então, meus irmãos, quando nós temos aí uma sensação de solidão e de abandono, precisamos fixar os nossos olhos em Cristo, que é o nosso modelo de sofrimento por excelência.
e também de vitória. Então nós temos que pensar nesses dois aspectos. Ele morreu, é verdade, ele morreu. Foi duro? Foi muito duro, tão duro que ele chegou a essa sensação de solidão e de abandono a ponto de proferir esse bramido, esse brado da cruz. Uma ovelha que havia sido conduzida muda até ali, sem urrar, sem gritar, sem ficar desesperado nas mãos de homens miseráveis, pecadores. Agora na cruz a coisa chegou a um limite onde Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando você e eu estivermos em meio a um sentimento de solidão, de abandono, se algum de nós for levado para uma UTI a qualquer momento, lembremos-nos, enquanto estivermos conscientes de que Deus, o nosso Pai, olha para os seus filhos. O que ele vê, meus irmãos, é o pecado ainda sendo punido, porque nós ainda somos pecadores. Já não vamos para a condenação eterna, não. Mas a morte virá um dia para nós. E a morte, todos sabem que é punição de pecado. Esse foi o veredito que Deus deu a Adão quando ele, antes de pecar, disse assim: olha, no dia que pecares, certamente morrerás. Então, já falamos sobre isso: morte espiritual, morte física e morte eterna. Jesus resolveu o problema da morte eterna. Jesus resolveu o problema da morte espiritual, mas ele não nos eliminou, não tirou de nós a possibilidade de morrer fisicamente. Quando o pai olha para um filho que se vai, quando nós olhamos para um filho que se vai, o nosso coração se enche de tristeza. Por quê? Não apenas pela ausência de alguém que nós amamos, mas porque isso só acontece por causa do pecado que ainda habita em nós. Na solidão e no abandono, jamais se esqueça que Deus nunca desampara os seus filhos, que Ele tem misericórdia de nós e nos abençoe ricamente. Amém. Vamos cantar, amor, antes de fazer a oração dominical? Tem uns 2 minutinhos, né? Então nós vamos cantar agora, vamos fazer depois faremos a oração dominical, tá bom, gente? Vamos lá, minha esposa vai reassumir o seu posto aqui e nós vamos cantar juntos. Podemos repetir o porquê ele vive? Posso crer no amanhã? Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Vamos lá, tô animado, vamos cantar. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com
Jesus, que vivo está. Amém, amém. Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Feche os seus olhos e vamos falar juntos. Orar. Feche os seus olhos, concentre-se e reflita na expressão desta oração. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pessoal, então agora eu vou me despedir de vocês, lembrando que apesar, repito, da decisão aí do ministro Cássio Marques, ou Nunes Marques, né? Nunes Marques. Eu não sei o nome todo desse ministro, depois vou dar uma olhadinha, porque ele é chamado de Cássio Marques e também é chamado de Cássio Nunes e também chamado de Nunes nem nome Marques. Eu sabia. Ministro, então, chamado dois nomes, né? De Cássio Nunes e de Nunes Marques. Vai ver, é uma soma desses três aí. Bom, foi uma decisão monocrática, gente. Ele decidiu sozinho. Então isso vai ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas ela está valendo já. Está valendo. Nós só não abrimos porque não planejamos isto. Né? E a capacidade para reunir os irmãos é de, no máximo, 25%. A igreja está preparada. Se nós tivermos que abrir no próximo domingo, vamos fazer isso com tranquilidade. Mas tenham paz, aguardem, porque nós vamos informá-los como sempre fazemos, viu? E hoje à noite o culto será transmitido aqui, culto doméstico, nos lares, porque vocês vão nos acompanhar também. Será transmitido ao vivo às 19 horas de hoje, não esqueça. Então eu despeço aqui com muita alegria hoje, muita alegria, porque Jesus ressuscitou. Noel, Sidó, Kelaine, Ariane, Celso Couto, Luzia, Ronieres, Bete, Alvina, Loide, Gabriel, Murilo, Luiz, Osmar, Presbítero Osmar, Ângela, Síndila, Presbítero Bill, Niceia, Dulce, Seu Nilson, Vânia, Presbítero Nilson, Isa, Júlia, Laís, Rosa Onofre, Gabriel Hernandes, Claudemir, Dona Zilda, Andréia, Hilda e Egídio, Joaninha, Lafayette, Fresta, Vanessa Teles, Maria de Jesus, Estevão, Liliane, Marta, Elias, Lídia, Presbítero Garmes, Luciana, Edgar, Lívia, Lucas e Jonatas, Wilde, Tiago, Josiane, Eunauri, Josiane e Rodrigo, Sandra, Edna Lopes, Jean, Maria Xavier, José de Oliveira e família, lá dos idos de juventude, Vitória, Selma Pereira, Roseli, Josiane e Rodrigo, já falei também, Sara, Reverendo César, agradece as orações pela família livres da Covid. Já fizemos aqui, rapaz, você que não viu aí, mas vamos continuar agradecendo. Cintique, hoje a Cintique também tá aí, que bom. Silena, Fabiola, sumida. Marcele, Carmen, Aparecida, Gabi, Ana Lúcia Onofre, Pedro Alberto, Vera Oliveira, Presbítero Beto e disse, Valdete também. Gente, Valdene, Deus abençoe todos vocês, que hoje seja um dia feliz para comemorar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que não está na sepultura, não ficou na cruz, mas está vivo aqui dentro de mim e dentro de todos aqueles que confessam o seu nome. Que Deus nos abençoe. Estevão Liliane, falei, está aqui na minha relação. Até logo mais, irmãos, com a graça de Deus.